Desligue sua câmera, porque senão já perdeu o foco com sua beleza imensurável. Foi irônico. Nossa, que falsa. Já desligou? Ótimo. Vamos lá. Nós já estamos no capítulo 5 do livro, estamos já com o tema holandês no Brasil, e aí eu coloquei mais invasões porque eu não poderia deixar de falar de uma outra invasão que ocorreu aqui no Brasil, que foi a invasão dos franceses. Então, sim, o foco será holandeses, mas eu vou dar um bônus que foi a invasão francesa aqui no Brasil. Vamos lá. Os franceses nos trópicos. É assim que a invasão dos franceses é conhecida normalmente. Bom, os franceses, eles já sabiam que o Brasil existia, já sabia que a América existia. Nas aulas passadas nós vimos que, basicamente, os portugueses vieram aqui para o Brasil porque eles estavam sofrendo ameaças francesas, porque antigamente era assim, se você descobre uma terra, para você provar que a terra é sua, você precisa de fazer o quê? Colonizar essa terra. E como o Brasil não estava sendo colonizado, na verdade estava sendo explorado na retirada do pau-brasil, não tinha uma moradia fixa do português aqui. Então os franceses começaram a ameaçar os portugueses de virem para cá e de tomarem a terra. Os portugueses acabaram vindo, colonizaram o Brasil, mas mesmo assim os franceses tentaram de alguma forma se infiltrar no Brasil. E aí eles se instalaram em São Luís, no ano de 1594. E eles tinham algumas formas de colonizar que diferenciava o português do francês. Porque a forma que o francês tinha de colonizar não era através do escambo, não era através da escravidão, da exploração, era através do entendimento pacífico com os índios. Eles chegavam aos índios, eles davam um jeito de se comunicar, por mais que as línguas fossem diferentes, eles davam um jeito de se comunicar com os índios, porque esses eram os índios tupinambás, e os franceses falavam francês. Vocês têm que entender que tinha essa distinção da língua, mas eles davam um jeito de se comunicar com o índio e dessa maneira eles fazerem um entendimento pacífico e aí sim um escambo, mas um escambo com consentimento. E aí, quem não sabe o que é escambo, é basicamente o trabalho onde eu te emprego em troca de algum material. É uma troca de favores, onde a pessoa que não tem muito poder sempre é explorada, que é o que mais acontecia com os índios quando os portugueses estavam aqui. Os índios trabalhavam durante o dia todo para ganhar um espelho. É isso. Então, já em 1612, eles fundaram um forte, os próprios franceses fundaram um forte lá em São... Peraí. Fernanda, mas não é espelho assim, né? Porque nessa parte de Não. tirar o pau-brasil e tudo, eles davam era um machado de aço pra isso poder pegar mais madeira, entendeu? Virava um ciclo Poxa, João infinito. Pedro. O espelho só no começo, tá lá, se quer brincadeirazinha, isso aqui, espelhozinho. Depois deram machado pra eles trabalhar, entendeu? Pra eles dar mais madeira. Então não virou. Não, Stonks. isso, o português é escroto, é isso. É O isso. português é escroto, é exatamente isso. Alisson, a gente está no primeiro slide ainda, então vai acompanhando. Aí, em 1612, então você já tem que ter ideia de que eles passaram 18 anos já aqui, instalados no Nordeste, mas lá em São Luís. Eles fundaram um forte que era para homenagear um rei francês, que era o rei Luís IX, Luís IX, não sei ao certo como pronuncia, mas era este rei. Esse rei era muito conhecido porque ele participou de cruzadas. Então eles tinham que dar um jeito de homenagear esse rei. E aí eles fundaram esse forte. Os portugueses, em contrapartida, estavam muito apreensivos, porque eles estavam tomando terras. E terras de onde? Do Nordeste. E sim, o Nordeste era um local muito requisitado anteriormente. Hoje em dia, o Nordeste é visto como um lugar pobre, mas naquele período, o Nordeste era visto como um território cheio de riquezas por causa da terra. Eles poderiam plantar, era um litoral, então era um lugar bem visto. E aí os portugueses decidiram instituir um cara como general, e esse cara era o Jerônimo de Albuquerque. E foi Jerônimo de Albuquerque quem atacou os franceses. Acabou que eles venceram, os portugueses venceram os franceses, e aí eles começaram a criar um acordo. E esse acordo consistia em um representante francês e um representante português irem lá para Lisboa
e onde ia ser definido o que ia acontecer com o São Luís, com o Maranhão. E aí acabaram que eles foram para Lisboa e eles decidiram o que ficaria com o Maranhão. Acabou que os franceses não iam conseguir ficar com o Maranhão, obviamente, porque o país era português. Eles estavam onde? Em Lisboa, que fica basicamente de Portugal. Então não tinha, né, a questão do francês poder ficar com a terra. Mas aí tinha um cara chamado Alexandre de Moura que quebrou o pacto. E aí depois os franceses foram atacados novamente, eles propuseram a paz, aceitaram as condições dos portugueses, então basicamente os portugueses tiveram que dar alguma coisa para eles irem embora, porque eles não iam embora de graça, e aí eles acabaram deixando o Maranhão em 1615, ou seja, foram 3 anos, basicamente de 2 anos, de uma disputa, de um conflito interno no Maranhão, que envolvia portugueses e franceses. Então vamos lá, só foi basicamente isso, a invasão dos franceses aqui no Brasil. Alguns acontecimentos agora da invasão dos holandeses. Por que aconteceu o que a gente chama hoje em dia de Brasil holandês? Como que isso veio a acontecer? Bom, os holandeses eles vieram para o Brasil para comercializar em 1581. E vocês perguntam, mas o holandês sabia onde era o Brasil? O holandês sabia que aqui no Brasil tinha muitas riquezas? A Stephanie entrou. Stephanie, nós estamos no segundo slide ainda. A gente só falou um pouquinho sobre os franceses. Dá para tu olhar depois o slide no site e tu pegar rapidinho isso aí. A gente está falando agora das invasões holandesas diretamente. Então, sim, o holandês sabia que aqui tinha riqueza. Por quê? Porque nas aulas passadas eu falei que Portugal não tinha dinheiro para comercializar. E o que Portugal fez? Se juntou com os holandeses, onde Portugal explorava o Brasil e os holandeses comercializavam o produto brasileiro com as outras países. Então, o holandês tinha noção do que tinha aqui na terra, tinha noção da riqueza brasileira. E aí, eles vieram para o Brasil para fazer comércio em 1581. E aí... Peraí, tem alguém gritando aqui. Ei, para de gritar aí! E aí, eles estavam fragilizados, de certa forma, assim, o holandês. Por quê? Por uma coisa chamada embargo espanhol, também conhecido como bloqueio comercial. O que era isso? Como nós sabemos, neste momento da história, vivia algo chamado União Ibérica. Essa União Ibérica era uma união entre a Espanha e Portugal, porque o rei que estava reinando o país era um só. Começou com o rei Filipe, ele governava tanto Espanha como Portugal e foi passando assim para os seus sucessores. E aí, por conta disso, eles estarem nessa união e o holandês não está concordando com essa união porque estava perdendo recurso. O rei da Espanha, que também era o rei de Portugal, fez o quê? Ele bloqueou o comércio com a Holanda. Os países, os produtos aqui então produzidos, eles não podiam ser comercializados com a Holanda. E aí a Holanda estava fragilizada, porque não tinha mais aquele trabalho de transportar o produto que eles estavam transportando, que no caso era a cana, tinha alguns minérios, tinha ainda o pau-brasil e alguns outros produtos. E tem outra pessoa aqui, Gabriela Veloso, a gente está falando aqui sobre invasões holandesas, os motivos pelos quais os holandeses vieram aqui para o Brasil. E aí, por conta da União Ibérica, eles estavam fragilizados, porque não tinham como mais transportar a riqueza brasileira. Outra coisa que tinha muita importância, você tem que entender que antigamente, era muito importante a questão da religião. E como eu falei na aula passada, eu falei sobre reforma protestante, a Espanha ela se posicionou a favor do catolicismo, quanto a Holanda se posicionou a favor do calvinismo, que no caso era basicamente a ramificação, digamos assim, um pouco desnorteada do protestantismo. Então eles tinham uma diversidade por serem de religiões diferentes. Aí a Holanda estava fragilizada, não tinha muito o que fazer. Foi nesse momento que os burgueses, não dessa vez a família do João Pedro,
Mas os burgueses, eles fundaram a Companhia das Índias Orientais. Tem que lembrar que não era ocidental, era oriental. A burguesia, lembrem, fundou a Companhia das Índias Orientais. O que é que essa companhia ia fazer? Ela ia atacar a Índia e a África. Para quê? Para pegar o comércio de volta. E aí, em 1595, atacaram a África, que era a África, um lado mais pro litoral, digamos assim, e a Índia. E aí, eles pensaram, poxa, o Brasil é um local que tem muito recurso. A gente podia atacar o Brasil. Os burgueses estão patrocinando a nossa companhia. Então, vamos atacar o Brasil? E aí, eles decidiram atacar o Brasil, que eu vou falar posteriormente. Não deu muito certo para eles. Em virtude disso, eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais, agora, que é agora para o nosso lado, que é para o Ocidente. Eles atacaram a África e a América em 1621. Eles fizeram o monopólio da América e o monopólio da África Atlântica. Eu vou explicar agora nos próximos slides. Bom, o primeiro ataque dos holandeses aqui no Brasil. O primeiro ataque dos holandeses no Brasil aconteceu na Bahia. Eles tomaram Salvador em 1624. Acabou que a população fugiu para o interior. E aí vocês começam a pensar, como eu falei na aula anterior, durante a exploração do pau-brasil não tinha núcleo. Tinha que estar sempre migrando de um lugar para o outro, porque a árvore não crescia do nada. Durante a produção da cana, eles começaram a formar núcleos. Como vocês viram, os latifúndios, que eram as fazendas, que tinha as senzalas, canaviais, a casa grande, porque ela é grande. João Pedro não pegou minha piada dessa vez. Então, eles começaram a ficar mais em um lugar só. Era como se fossem Peguei sim, peguei sim. Pegou não. Tá, eu entendi, ok. Peguei sim. E aí, eles começaram a sair dessa ideia de nômades e viraram uma base que seminômades. Vamos fazer umas semelhanças dessa forma. E aí, eles decidiram atacaram Salvador e a população fugiu para o interior. Então, a população que já estava acostumada a permanecer num território só, teve que migrar. E quando essa população migrou, ela descobriu novas terras, descobriu novos recursos. Minério foi descoberto nesse tempo. Então, você tem que entender que por mais que o holandês tenha vindo, tenha tomado algumas terras, não foi tão ruim de início. Entenderam? E aí, em 1625, acabou que os holandeses eles foram expulsos daqui do Brasil. Portugueses pegaram alguns indígenas, né, que eram obrigados a atacar caso fosse mandado, e atacaram os holandeses. E aí acabou que os holandeses foram expulsos, o que causou um imenso prejuízo para a Companhia das Índias Orientais. Lembre, o prejuízo foi Companhia da Índia Oriental. Mas, posteriormente, eles descobriram, assim, algum cagueta. Ele chegou, assim, no holandês e falou, olha, tem um navio cheio de riqueza saindo lá do Brasil. Vão lá buscar. Vão lá pegar. Tem minério. Vocês podem ficar ricos, hein? O navio, ele tá muito lotado. Então, os holandeses, em 1628, fizeram o que é conhecido como o Grande Saque. Eles acabaram saqueando um navio português cheio de riquezas. E foi exatamente com esse dinheiro que eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma versão melhorada da Companhia das Índias Orientais. Vamos lá para o próximo slide. Essa gente não tem muita criatividade não, né? Pra criar empresa, né? Exatamente. Putz, por isso é um nome inovador, né? Não, ocidental Não, agora. isso é Que a gente é no ocidente, uau. porque não tem que ter muita coisa para lembrar. Agora fica a pergunta. Mas tem que ter um nome específico, né? Fernando. Tem que ser diferente. Ah, tem que ser tá. diferente. Não pode, tem que ser original, não, né? eu tô entendendo aqui. Tá todo mundo entendendo? Exatamente. Eu tô entendendo aqui. Uhum. Era tudo pegando um do outro, roubando no sul. O resumo da história é isso. Só que contrário. Pegando, roubando.
Brasil. Brasil. Exato, uma boa analogia, João Pedro. Então vamos lá. O segundo ataque dos holandeses aqui no Brasil. Eles foram para onde? Para Pernambuco. Como que aconteceu? Eles roubaram o navio português, instituíram a nova companhia e decidiram que eles tinham que ir um pouco mais para cima. Mas aleatório? Não. Como vocês viram, quem estava nas aulas passadas viu, né, pelo menos. Mas quem não está, os slides estão todos no nosso site. O link do nosso site está lá na descrição do YouTube, da nossa aula sendo transmitida pelo YouTube. Então é só vocês irem no link. Olha essa Que o propaganda, João olha Pedro mandou só. merchan, João Pedro. No link que o João Momento Pedro estava que a minha só compartilhando. puxou, foi. E aí vocês podem acessar o Rapaz, nosso site, vocês podem olhar nossas aulas anteriores, está tudo disponível lá na página Material de Apoio. Então, essa foi boa. Começou falando de slide que falou que tá no site, do site tá no YouTube, que tá transmitindo ao vivo. Eu vi marketing aqui na veia, tem que negócio aqui, saber, ó. tem que saber. Rapaz. Então vamos lá. O segundo ataque foi em Pernambuco. Eles vieram para cá aleatório? Não. Eles sabiam que Pernambuco era uma das maiores capitanias produtoras de açúcar. E como eu falei na aula passada, o açúcar era extremamente valorizado. Então, eles já tinham feito o comércio. Sabiam que em Pernambuco tinha muito açúcar. Sabia que era um bom local para produzir. Sabiam que Pernambuco já tinha muita riqueza, era muito conhecida. O açúcar que era extraído lá da cana era muito bom. Então, o que eles pensaram de logo, tipo, de primeira, assim, quando tinham muito dinheiro? Vamos para Pernambuco. E aí eles foram para Pernambuco. O pernambucano fugiu da sua cidade para o interior. E aí, mais uma vez, a gente tem uma questão de expansão. As pessoas começaram a sair de um local só e ir para o interior do Brasil, descobrindo novamente novos territórios, novas riquezas. E aí lá, nesse interior, o governador de Pernambuco, ele criou o que nós chamamos até hoje em dia o Arraial do Bom Jesus. E aí foi esse Arraial do Bom Jesus que foi a trincheira, digamos assim, da guerra contra os holandeses. Lá era, digamos que, o comitê da política, a trincheira da guerra, o salão das festas. É lá onde eles se reuniam para esquematizar alguns ataques que fariam contra os holandeses. E aí acabaram que foram 5 anos de lutas. Esses 5 anos foram totalmente cobertos por lutas. Passou já de novo aqui. Voltando. 5 anos banhados de luta entre portugueses, pernambucanos. Claro, pegaram escravos, claro, pegaram indígenas. Sim, pegaram, porque eram obrigados a lutar, né? E holandeses que se instalaram em Pernambuco. E aí acabou que um cara chamado Calabar, ele assumiu o comando de Pernambuco, quando o até então governador acabou falecendo. Ele assumiu o governo de Pernambuco e uma história interessante é que o local onde Calabar morava anteriormente estava dominado por holandeses. Então ele sabia da organização do holandês. Ele sabia o que o holandês estava praticando e o que deixava de praticar. Se aquilo era bom ou é ruim. Ele tinha aquela noção. Então Calabar assumiu Pernambuco e aí os holandeses chegaram em Calabar em 1630 e proporam algumas coisas para Calabar, como tolerância religiosa, uma coisa que não acontecia. Vocês têm que entender que na aula passada eu falei para algumas pessoas que estavam na aula passada, né? Que aqui só podia comercializar, os particulares que podiam comercializar alguns produtos brasileiros eram somente ricos, né? Cristãos. Eles tinham aquele negócio, mas não era um cristão protestante, era o cristão católico. E aí quando o holandês veio e ele propôs a tolerância religiosa, porque ele já tinha passado por uma disputa muito grande por causa do protestantismo / calvinismo. Já tinha tido todo aquele temor, aquela tensão. Então eles sabiam
que se eles propôssem tolerância religiosa, eles teriam, digamos que, um avanço na tecnologia, na economia deles. Então eles propõem a tolerância religiosa. E aí Calabar pensando, tolerância religiosa. Então quer dizer que o negro, ele vai poder basicamente dançar suas músicas, cultuar seus deuses, sem ter tanta restrição? Sim. Então quer dizer que o judeu, ele vai poder cultuar o Deus dele sem ter tanta restrição? Sim, claro que tinha restrição. Mas comparado ao que havia antes, era como se fosse tudo liberal. E aí você pensa, então o judeu não vai ser tão condenado quanto era antigamente por homossexualidade, por prostituição? Sim. Aí, o negro africano, oriundo da África, né? Ele não vai ser perseguido. O Tribunal da Inquisição não vai vir aqui capturar ele, escravizar ele, torturar ele? Sim. E aí Calabar começou a pensar, olha, isso é uma boa. E aí o que foi mais que o holandês propôs para Calabar? Reconstrução de engenhos. Durante esses 5 anos de guerra, vocês acham que, eles tinham um territóriozinho para estarem disputando? Não. Foi no meio do próprio território deles. E aí muito engenho foi destruído. E aí o holandês chegou e falou assim, olha, eu vou lá, eu vou te ajudar a reconstruir o engenho, eu vou fornecer dinheiro para você reconstruir o engenho e eu não vou te cobrar. Não tanto quanto o português cobraria. Claro que tem uma cobrança, que nada é feito de graça. Mas estava muito baixo o custo. E aí Calabar ficou, você vai me ajudar a reconstruir Pernambuco. Isso é interessante. E aí o que mais se proporam? Auxílio no tráfico de escravos. Eles estavam com porto. Caso quisessem vir escravos, não ia vir. Por quê? Porque o holandês estava com Pernambuco, com porto. E aí como é que ia entrar o escravo? Não ia entrar. E aí Calabar pensou, olha, interessante, quer dizer que você vai deixar o escravo entrar. E o holandês, sim, vou deixar o escravo entrar. E aí o Calabar, vou ajudar o holandês. Acabou que Calabar ficou conhecido como grande traidor. Portugal diz que Calabar era um traidor. Todo mundo chamou Calabar de traidor. E assim ele ficou conhecido. Tanto que tem uma obra de Chico Buarque, que ele fez uma peça falando sobre Calabar. E aí tá lá, Calabar, o traidor. E ele foi conhecido por muito, muito tempo como o cara que traiu Portugal. O cara que ficou ao lado do holandês. E aí o nosso livro didático, ele traz uma pergunta. Ele faz uma indagação em relação a isso. Que Brasil Calabar traiu? Porque qual Brasil era esse? O Brasil que estava devastado com escravidão, exploração, tortura, devastado em relação a Pernambuco, que não tinha mais engenho construído? Era esse o Brasil e era esse Portugal que Calabar traiu? Porque vocês pensam aqui comigo, ele estava certo. Porque se ele reconstruísse Pernambuco, se ele trouxesse novos escravos, podia sair lucro para Portugal. Então, de certa forma, ele não foi um traidor total. Ele não devia ter sido tão condenado quanto ele foi. Então, vendo por esse lado, é isso que a gente tem. Espera aí, abrir meu Windows aqui. Pronto. Então, posteriormente ao governo de Calabar, teve nação, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, muito importante. Isso aqui é extremamente importante, questão cultural também. A primeira sinagoga do Brasil foi lá em Recife. E aí se pergunta por que é importante. Olha só a diferença do mundo no qual a gente estava vivendo e no qual a gente passou a viver. Anteriormente, o negro que praticava o candomblé, que é a Umbanda, né, era perseguido. Antigamente, o judeu era perseguido. Qualquer pessoa que pensasse diferente do português católico era perseguido. E aí, no governo de Calabar, surge o quê? A primeira sinagoga do Brasil. Então, imaginem o quanto isso foi importante
para as novas religiões que aqui estavam. Imagina a importância disso para o judeu. Então, isso é só uma curiosidade. E não só a primeira, a segunda sinagoga também foi lá. Então, é isso aí. Acabou que o açúcar caiu, como acho que todo mundo deve saber, né? Nós passamos por uma crise, mas antes eu vou falar um pouco sobre o governo de Nassau para vocês. O governo de Nassau teve um grande desenvolvimento artístico e industrial. Sim, o açúcar caiu no governo dele, mas anteriormente o desenvolvimento artístico foi muito grande. Muitos holandeses vieram e eles eram artistas, cientistas também, e eles desenvolveram muitas obras muito conhecidas aqui no Brasil. E houve desenvolvimento industrial na questão de engenho mesmo, que foram reconstruídos, como eu falei anteriormente para vocês. O açúcar caiu. Outros países europeus começaram a plantar. E aí custava tirar o açúcar daqui do Brasil e passar o açúcar lá para a Europa. Custava fazer todo esse esquema, a produção demorava. E aí pensar que tinha um outro produtor lá na Europa que transportava por uma distância menor. E nisso o açúcar poderia sair mais barato. Fala. Fernanda, posso só dar um negócio aqui, já que tu falou de Nassau, não sei o quê. Eu não sei se. É porque eu saí um pouquinho aqui, eu não sei se tu falou quando tu tava falando de Recife, negócio de sinagoga e tal. Mas é que Recife, a cidade foi construída no governo Nassau. Aí Nassau queria construir Recife. Ele queria que Recife fosse tipo qual é o nome? Veneza, só que do Brasil. Ele queria que fosse assim. E também a cidade no começo era outro nome, era Nassau alguma coisa, era com o nome dele, alguma coisa assim. Não sei qual era o nome era, mas era outro nome, depois mudou para Recife, mas alguma coisa Nassau. Ele é Enfim, muito o narcisista. narcisismo. Exatamente. Mas continue aí, desculpa. Então, ótima pontuação. Então vamos lá. O açúcar caiu cerca de 50%. Então vocês pensam, vendi um negócio por R$10, caiu para 5. Como que eu vou sustentar essa terra gigante? Sustentar o meu engenho? Conseguir comprar escravo para produzir? Porque o escravo morria. Como eu falei para vocês na aula de escravidão, que também está lá no site, só ir lá e observar a aula. Como eu falei na aula de escravidão, o escravo não durava muito, porque o trabalho era muito grande, 18 horas por dia praticamente. Eles conseguiam sobreviver a alguns de 5, 10, 15, e chegavam até 20 anos no máximo. Então era muito puxado. Como que eles iam estar repondo o escravo se eles não tinham dinheiro para comprar? Então aí o Brasil entrou numa imensa crise, porque o açúcar caiu, o holandês não tinha mais onde tirar tanta riqueza, e aí o holandês traiu o Brasil. Anteriormente, construiu engenho sem cobrar muito, e agora começou a cobrar impostos, digamos assim, uma forma de repor o dinheiro que eles gastaram no engenho. E foi nesse momento que os negros, os portugueses e os indígenas, eles se juntaram. Então, pensem assim, mano, tem um bocado de português. O português foi oprimido, basicamente. E aí tem o escravo negro que era totalmente explorado e escravizado. Tinha o indígena que não podia estar sendo escravizado, mas que ainda era. Eu falei sobre isso nas aulas passadas também, tá lá no site, o slide da aula. E aí todo mundo aqui tava a ver navios, ia ter que trabalhar muito mais. Então foi nesse momento que o negro, o português e o indígena se juntaram em uma força só, com o foco de expulsar o holandês do Brasil. E essa foi a primeira revolução, digamos assim, brasileira. E ela foi conhecida como a Insurreição Pernambucana. Gente, foquem isso na vida de vocês. Como diria Rafael, guardem no coração. Anotem isso. Insurreição Pernambucana foi a primeira revolta brasileira que estava composta de negros, portugueses e indígenas com o intuito de expulsar o holandês do Brasil. Nunca se esqueçam disso. Isso é muito importante. E aí eles conseguiram expulsar o holandês aqui do Nordeste, no caso do Brasil, né? O Nordeste, ele se tornou livre
mas estava em uma grande crise, porque perdeu o comerciante, o açúcar tinha caído, e o holandês, que não é nem burro nem nada, antes de sair do Brasil, o que ele fez? Pegou cana. E aí essa cana ele levou para as Antilhas. E lá nas Antilhas eles começaram a produzir um novo canavial, digamos assim. Eles já sabiam como produzir. Eles sabiam a forma certa. E aí eles produziram açúcar, e o açúcar de lá estava muito mais em conta para o comerciante europeu comprar do que comprar o açúcar brasileiro. Porque mesmo já em 50% do preço, o açúcar da Antilha ficou melhor. Porque estava sendo muito mais bem produzido. E aí, exatamente por isso, eles começaram a ter vender mais a cana, e o português que estava aqui no Brasil, o índio e o negro sofreram com a crise que o Brasil entrou, a crise que o Nordeste entrou. Então, a companhia acabou basicamente com a tolerância religiosa, pressionou os senhores, e foi nesse momento que a Espanha viu que não tinha mais como ficar aliada de Portugal, porque o gasto que Portugal ia ter com o Brasil naquele momento era quase que imensurável. Eles não iam ter condição de bancar o gasto de Portugal. E aí a União Ibérica teve fim. Então foram anos e anos de União Ibérica. E ela teve fim. E agora Portugal, de certa forma, estava independente, né? E acabou que também os portugueses, eles tiveram que pagar para os holandeses o dinheiro que foi investido. Foram 63 toneladas de ouro. Você imagina aí uma barra de ouro. Agora vocês imaginam uma tonelada de ouro. Agora vocês imaginam multiplicado por 63. Um local que já estava com açúcar em 50% a menos. Por isso que entrou uma crise tão Muito grande. pesado. Nossa, João Pedro. Mas a pergunta, já que a União Ibérica acabou, mas é a questão do herdeiro do trono de Portugal. Quem ia ser nessa época aí? O herdeiro que... Já que. É porque... Porque Não, na. pera, deixa eu falar. Ah, O rei Filipe, que era o herdeiro do trono de Portugal, não Filipe diretamente, II. não diretamente, ele era parente do antigo, do rei Henrique de Portugal. Porque quando o rei Henrique morreu, quem assumiu foi o Dom Sebastião. No caso, ele era um sacerdote. E aí, como ele morreu logo depois, aí o Filipe teve que suceder. Então, aí foram os descendentes do Filipe, que também era descendente do Henrique, porque eles eram da mesma família. E aí eles acabaram sucedendo e pegando o trono de Portugal. Sim. Mas, sim, aí tem essa questão aí. Mas qual. E Aí, eu quando ainda acho acabou a que União nem tem Ibérica, sentido. quem herdou aí? Porque Segundo o Diego aqui, ele falou que era Bragança. Família a família Bragança. de Bragança Ah. começou a dinastia de Bragança. É porque eu vou falar depois, então ficar acelerando as coisas. Ah, não, é que eu sou isso mesmo, eu dou spoiler mesmo, eu faço isso mesmo, eu estrago É tudo aqui, mas tanto beleza, que ok, muito obrigado. questão imperial tem esse negócio da família de Bragança. Muito importante. Que era a Aham. dinastia de Aí o Bragança. rei do Brasil era Orleans e Bragança, né? João Pedro, para É de isso aí. spoiler. Tô dando spoiler, tá? Tchau. Para. Então vamos lá. Próximo slide. O pós-União Ibérica. Vamos lá. O que foi que aconteceu com o Brasil? Portugal pagou a indenização. Nordeste entrou em crise. E agora? O que vai acontecer? Acabou que Portugal teve que recorrer à Inglaterra. E foi nesse momento que Portugal vamos dizer que se humilhou totalmente. Espera aí, que tá a pessoa perguntando aqui se ainda pode participar da aula. Calma aí. Vamos lá. Portugal basicamente se humilhou à Inglaterra. E aí Portugal pensou, poxa, eu vendi muito para a Inglaterra. Quando as primeiras aulas eu falei sobre isso, que Portugal instituiu o comércio
já que Portugal é no litoral, né, da Península Ibérica. E aí Portugal vendeu muito para a Inglaterra, ficou muito rico por conta da Inglaterra. E aí, como eles já eram comerciantes... Espera... Tá. Lá, gente, você tá um pouco atrasada, né? Um pouco bastante. A gente tá falando da pós-União Ibérica aqui agora. Mas o slide vai estar disponível lá no site. E aí, se dá tempo assim no final, eu volto algumas coisinhas e eu dou uma repaginada. Então, vamos lá. Portugal, já conhecendo a Inglaterra, recorreu à Inglaterra para, de uma certa forma, encontrar uma saída para poder voltar à economia que a gente anteriormente. E aí eles instituíram um tratado, digamos assim, que era o Tratado de Methuen. Methuen, eu não sei ao certo falar esse nome, mas é esse tratado que tá aqui. Deixa eu... Cadê o... Vocês estão vendo o cursor? Não sei. Mas tá aqui, embaixo da folha. Dá pra ver sim, dá pra ver. Ah, tá. Então tá aqui, ó, Tratado de Methuen, que também é conhecido como Tratado de Panos Vivos e Vinhos. Essa que eu escrevi vivos, então me perdoe porque eu escrevi vivos. Mas aqui, ó, Tratado de Panos e Vinhos, que tá aqui, né, um reizinho. Aí tá aqui Portugal e tá aqui Inglaterra. E aí, depois eu modifico o slide, eu posto o slide certinho pra vocês, tirando esse vivos aqui, botado vinhos. E aí, o que acontecia? Como foi esse tratado? No que consistia? No que baseava? Foi basicamente uma troca, um escambo que nós já tínhamos visto anteriormente, que aconteceu dessa vez entre Portugal e entre a Inglaterra, onde Portugal, que estava fragilizado por guerra, que teve a crise aqui do Brasil, tinha que dar um jeito de pegar dinheiro. E aí os portugueses, eles começaram a comprar produtos manufaturados da Inglaterra e em troca disso começaram a dar uma vantagem comercial e recebiam proteção militar. Aí eles pensaram, vamos expandir isso. E aí surgiu o Tratado de Panos e Vinhos, que basicamente era o português admitir o tecido de lã da Inglaterra, comercializar esse tecido internamente, e enquanto isso a Inglaterra ia vir aqui não, né, mas tipo, metaforicamente falando, ia vir comprar o vinho, e é exatamente por isso que é o nome Panos e Vinhos. Enquanto Portugal recebia pano, a Inglaterra recebia vinho. Entenderam? Deu para pegar essa metáfora? Acho que sim. Ninguém respondeu, então acho que sim. Quem cala consente. Sim, acho que sim. Sim. Tá. E aí aconteceu que isso não deu bom para Portugal, porque a produção manufatureira estagnou. Eles não tinham uma produção muito grande. Era como se fosse uma monocultura, basicamente. E aí eles precisavam produzir mais produtos. Acabou que tudo que eles produziam basicamente era para ir para a Inglaterra. E aí a Inglaterra ficou muito rica por conta disso. Foi nesse momento que os portugueses, eles não tinham mais o monopólio do açúcar. Os holandeses tinham levado tudo para as Antilhas. Eles não tinham riqueza, porque os holandeses tinham levado. Eles ficaram fragilizados, porque a Inglaterra estava pegando o pano deles e eles estavam com a produção estagnada. E aí aconteceu uma coisa chamada Guerra dos Mascates, que, ó, de novo, esse slide aqui, essa página, levem para o coração, anotem, guardem isso no cérebro de vocês, não percam, atentem o córtex para isso aqui. Guerra dos Mascates, muito conhecido, tema de Enem, cai bastante. O que foi a Guerra dos Mascates? Basicamente, haviam dois grupos lá em Olinda. E sim, Olinda, Nordeste, fragilizado, crise. Tenham isso na cabeça de vocês, façam analogias, lembrem do que está acontecendo no mundo nessa época. Os senhores de Olinda, eles pediam empréstimos eles davam empréstimos aos comerciantes. Eu alterei, basicamente. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Pediam empréstimos aos comerciantes. Por que eu troquei? Porque anteriormente o comerciante,
era visto como pobre. Tanto que a Idade Média, quem era comerciante não tinha nem como se alimentar. Mas aí isso mudou na Idade Moderna. Teve uma diferença aí, liderado por família de João Pedro, vulgo, os árabes burgueses, né? Eles começaram a mudar essa questão de comerciante. Eu queria saber uma aula que Fernando me cita bem aqui, Jesus. Meu Deus, toda a aula de história. Sua família aí fez muita coisa. Então vamos lá. Acontecia que o pessoal de Recife, eles emprestavam dinheiro e eles cobravam altos juros. E os senhores, eles pegavam empréstimos e não tinham como pagar os juros. Por quê? Porque nós estávamos em crise. O Nordeste estava em crise. E aí os senhores ficaram endividados. E por conta dessas duas classes serem muito diferentes, enquanto uns têm muito dinheiro e outros têm muita dívida, os comerciantes recifienses, eles começaram a querer a independência de Olinda. No caso aqui eu botei senhores, mas é se referindo aos burgueses. Eles começaram a querer Olinda independente. E aí, esses comerciantes eram chamados, nesse tempo, de mascates, porque eles eram ricos. E aí foram esses mascates que pediram a independência de Olinda. O até então cardeal Dom João V atendeu o pedido dos comerciantes, dos mascates, e permitiu que Olinda fosse independente. Mas, se Olinda fosse independente, quem ia basicamente mandar? O comerciante, o mascate, por ter dinheiro. E enquanto isso, os senhores, os fidalgos, basicamente, pegando um termo da Idade Média, fica como? Ia ficar mais pobre do que tá. Porque eles não iam ter mais uma terra, digamos assim. E foi nesse momento que os senhores de engenho, que estavam pobrezinhos, eles decidiram, assim, né, se revoltar. Eles decidiram, assim, invadir Recife, que era uma boa ideia, né? Vamos invadir. E aí invadiram Recife e acabou que os comerciantes fugiram. Porque você pensa, tem uma pá de playboyzinho, filho de papai, vô comerciantes, burguês, não sabe lutar. O senhor de engenho sabia, porque o senhor de engenho ele tinha que defender a terra dele. Então aí eles começaram uma revolta, onde expulsaram os comerciantes daqui da terra. Os comerciantes fizeram o quê? Vamos reportar lá a coroa. Falaram com a coroa e aí acabou que os comerciantes que anteriormente se revoltaram, eles foram exilados daqui da terra. Comerciantes, os senhores de engenho, né? Lembrem disso. E aí eles foram exilados daqui em 1711, e eles foram condenados ao exílio perpétuo, ok? Foi nesse momento que os mascates assumiram a posição e tomaram basicamente Olinda para eles. Guarda isso no coração. Então, como foi que aconteceu a guerra dos mascates? Dois grupos, senhor de engenho, comerciante. Como que aconteceu essa questão? O comerciante emprestava com muito juro. O senhor de engenho ficou endividado por conta disso. O comerciante queria Olinda independente. O senhor de engenho não queria. O senhor de engenho expulsou o comerciante daqui mesmo depois de Dom João V ter permitido que Olinda fosse independente. Nesse momento, o comerciante reportou Portugal. E foi aí que Portugal exilou o senhor de engenho daqui do Brasil, Nordeste, onde eles viviam. Guarda isso no coração. Fica alguma dúvida? Não? Ou sim? Não. Tudo certo, eu acho, tudo certo. Ótimo. Eu gosto é assim. E agora, para finalizar nosso slide, muito obrigada pela atenção de vocês. Nós finalizamos em uma aula o capítulo 5. Aqui tem a foto de todo mundo, porque o João Pedro, ele gosta de monopolizar o sistema. Rapaz, olha, aqui, ó, o copyright. Tá usando a minha mesma foto. Cegão apaixonado, amanhã, Alisson sensualizando, gerada do ônibus.
Mano, Edu, isso aí é moleque querendo comer a cara. Pra agradar a Arroba esquerda, temos o Lula. Pra agradar a direita, temos Bolsonaro. Aí vem aquela Fernanda, questão. hoje em dia o Rodolfo não agrada nem direito nem esquerda, agrada ninguém não, só é ódio mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, Lula fazendo aqui nosso coraçãozinho. Aí ele fala, copia, só não faz igual. Aí vai lá o Bolsonaro e faz com 10 dedos, porque o Lula só faz com 9. Exatamente. Aí tem aqui a galera, ó, a gente tem Diego aqui no fundo, tem o Derek, que Exatamente. Derek acho que tá É um viajando. ser humano que abandonou a escola, É. virou José Droguinha. Tem Alisson aqui, ó, Faz no mais nosso pirulite de laranja. Edu, moleque. Ei, isso aí, tu sabe o que é isso aí? Isso aí é bullying. Bullying, gente. Bullying. Aí tem o Rafael, Meu que é Deus. nosso professor de física, só que ele não tá aqui na lógica, ele tá estudando pra OBS. Ele morreu, na verdade. Ele morreu e tá sendo substituído, Tem entendeu? o Por isso que ele não tá Pagodão, que dando ele aula. aparece de vez em quando nas nossas aulas. Aqui De vez em tem quando, exatamente. os De atrasados. vez em quando, uma vez. Os atrasados sempre aparecem, que essa semana não apareceram tanto. Porque tavam Do meu lado em tem o que prova. promete que vem, mas nunca vem. Aí tem aqui o Vitor. Do lado da o Fernanda, Thomas. temos um ser humano que nem sei se tá na escola mais, não sei. Qual foto, moço? Qual foto? A Lara, bem aí, Fernanda. Ah, tá. Pois é, lá Medo, não eu também. nada. Não é por nada não, mas eu evoluí, viu? Evoluiu. Eu Pode evoluí. respeito. Tipo, eu tava vendo as fotos minhas que eu tirei nessa quarentena. Eu vi ver essa daqui, minha gente do céu. Aí não é eu não não, vi essa mano. evolução, Alisson. Eu não vejo esses vídeos teus tu manda aí gritando pra mim. Eu não vejo evolução nenhuma. Não, tu nunca vê evolução em ninguém, né? Exatamente. Não, mas é É isso aí, sério, velho. galerinha. Aí parecia que eu tava era no quinto ano. Ei, Fernando, finaliza a live. Tem a bibliografia. Por Ah, não, quê? tem a biografia. Porque nós não mentimos. Nós procuramos fatos. Trazemos pra vocês a veracidade. Ó, no meu. Pera ainda. Casamento anima Lula ir para regime semiaberto. Que época foi? Que? O que eu posso fazer? Eu só peguei, né? Eu não sei. Tribunal. Pera ainda. Não, aqui, ó. Desculpem a Desculpem franqueza, mas Bolsonaro não representa ameaça à democracia. Sim, Se totalmente. tá dizendo, né? Posso Olha lá, fazer nada. tribunal da internet. Então, Tribuna da Mas, internet. gente, Então vamos lá, galerinha que está assistindo nossa aula, muito obrigado. Vão lá no YouTube, deem o seu like, se inscrevam. Se gostar, Corrupção dá o like. acabou, falou. Se não gostar, Galera, estamos aí dá o mais de uma like semana também. aí sem corrupção no Brasil. Então, se gostar, dá o like no YouTube. Se não gostar, dá o like também. Porque aí se vocês derem um like, a gente fica rico, a gente faz um negócio que preste depois. Aí vocês vão começar Fica a rico, gostar. 33 inscritos, a mina 33 some. inscritos, fica rico. Mas vamos lá, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Compartilhe essa aula até... Como é? Vamos perder a frase? Compartilhar Partir na Deep Web até chegar no Bolsonaro. até chegar é no isso daí. Bolsonaro. E É daí, galera. fogo Mas, na Fernanda, fogo tem na um direita. cara aqui na live que te mandou um salve, que é... O nome dele, o nick dele é Deixa eu... 101 Negão. Ô, João Pedro, vai te a merda, vai. Deixa eu finalizar aqui 101 Negão é foda. no YouTube. Então é isso aí, galerinha do YouTube. Tchau, tchau pra vocês. Vou deixar minha câmera aqui. Muito obrigada por vocês terem participado da nossa aula. Eu vou dar uma atenção aqui extra pra Laisiane, porque ela chegou atrasada, mas é isso aí. É nóis. Eu acho que eu vou... Acontece. Todo o nosso conteúdo, slides, tudo está no nosso site. Acesse lá.